Olá, queridos, estamos começando mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada, como sempre, pela sua companhia, pela sua presença conosco, pela sua troca de informações, porque o nosso grande objetivo é estar aqui conversando com você, trazendo dados e conteúdo que possam ajudar a trazer mais qualidade de vida para cada um de nós. É por isso que quando você manda a sua sugestão de tema, a gente vai buscar especialistas para poder conversar com vocês com critérios assim bem rígidos e bem consistentes, de modo a ajudar a esclarecer as nossas dúvidas, as nossas questões e às vezes o nosso conhecimento, agregar valor ao nosso conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é da maior importância, tem se falado muito na questão de saúde mental e o tema de hoje nosso tem a ver com isso. Você já ouviu falar na síndrome de fim de ano? Pois é, gente, síndrome de fim de ano, porque quando chega dezembro, a gente começa a vivenciar acontecimentos, as festas, as pressões, o final de ano nas empresas, tem que bater as metas, a gente começa a olhar para trás e diz, poxa, o ano está acabando, eu queria fazer, mas não fiz, e tudo isso traz uma pressão que pode desbalancear a nossa estrutura, que pode desbalancear o nosso sistema emocional como um todo. E hoje a gente quer falar sobre a síndrome de fim de ano. A gente quer entender melhor como é que isso acontece, quais são as consequências. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Clenice Araújo. Ela que é psicóloga, especialista em psicologia do trabalho, com vasta experiência em empresas e vai nos ajudar a entender os impactos de toda essa questão. Muitíssimo obrigada pela sua presença, Clenice, conosco, pelo seu tempo aqui no Conversa Pública na Boas Novas. Muito obrigada, Celeste, pelo convite. Um grande prazer estar aqui com você. E você estava aí contando essa história, eu conheço ela tão bem, Eu conheço pelos dois lados, sabe, Celeste? Porque eu também já fui empresária por 30 anos e só nos últimos 15 anos que eu assumi realmente a minha nova identidade como psicóloga. E, naturalmente, eu fui trabalhar com psicologia do trabalho e com empresários. Então, eu estou bem por dentro dessa síndrome aí, Vivi durante muitos anos no papel de empresária e eu posso te dizer que é terrível, porque o que é que acontece nas empresas? Nesse momento, muitas empresas estão fazendo seu planejamento estratégico, Verdade. De 4. Então, desse ano foi feito no ano passado. Só que quando chega agora no final do ano, aí, o que ocorre normalmente é que a maioria das empresas não consegue cumprir todos aqueles ritos que eles estabeleceram o ano passado, porque uma coisa é o planejamento, outra coisa é a vida na ação, outra coisa. Verdade. Quando chega agora no final do ano, realmente algumas coisas têm que ser fechadas, inclusive do ponto de vista fiscal. Então, a pressão sobre os donos de empresa e sobre os funcionários é absurda. Eu vou citar um exemplo para você, porque eu trabalhei na indústria de fardamento e brindes. E aí, o que é que acontece com grandes empresas? Todo mundo sabe que o Natal é dia 24 de dezembro, Todo mundo sabe exatamente qual é o dia do Carnaval, mas você pode ter certeza, e aconteceu na minha empresa várias vezes, Eu trabalhei com grandes empresas, redes de televisão, inclusive. Aí chega assim, faltando 5 dias para o Natal, eles resolvem dar um brinde diferente. Aí liga para a confecção, no caso que era a minha, olha, eu preciso 10.000 camisetas, 5 cores estampadas em todos os dias. E aí os funcionários ficavam loucos comigo. Você vai pegar? Eu digo, que jeito eu tenho, gente? Tem que pegar. Mas por quê? Porque tem o problema, Celeste, não é sempre o dinheiro que está envolvido naquele pedido. Claro. E se você não atende o cliente naquela necessidade e outro atende, o que é que vai acontecer? Você vai perder o cliente. Então, você vê como é que a pressão em cima do dono do negócio é gigante, porque não se trata de perder um pedido, trata de perder um cliente. É óbvio que você vai perder o cliente. Se você não atender, o outro atendeu bem, agora eu vou fazer com fulano que me atendeu, a Clenice não me atendeu. Então, isso, eu me submetia a um estresse absurdo e a minha equipe inteira. Clenice, e você está falando e está trazendo, dando um exemplo claríssimo, assim, do ponto de vista empresarial, mas a gente também pode perceber
que isso na vida, no cotidiano, fora da empresa, isso também acontece com a gente, né? Se você fosse assim definir síndrome do fim do ano, o que é essa síndrome? Olha, é a síndrome da ansiedade, pânico, depressão, as pessoas ficam num nível de irritabilidade muito grande por conta disso tudo que você falou. Eu tenho que estar bonita na festa de final de ano, eu tenho que estar bonita na festa da empresa, eu tenho que ir em todos os casamentos, que as pessoas resolvem casar em dezembro, né? Um mês terrível para casar, mas tem gente que resolve. Então, e aí começa a bater um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, você tem que decidir. A semana passada mesmo eu tive um caso desse. Uma paciente me falou assim: eu me comprometi no aniversário, no café da manhã, e agora acabou de chegar uma visita inesperada aqui. Eu digo: você tem que escolher. Ou uma ou outra, não dá para estar nos dois lugares, né? Como dizia a Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Ou isso, aquilo, exatamente, Então, exatamente, você exatamente. tem que dizer não. Então, assim, existem os ritos de passagem de todos nós estamos submetidos, e esses ritos de finais de ano, eles são estruturantes para a nossa personalidade, estruturantes para a nossa psique, são importantes. Agora, qual é o problema? É que as pessoas fazem uma lista de desejos no final do ano, absurda, e aí tem um monte de vídeo na internet dizendo que é só você mandar para o universo que o universo resolve. E aí não é isso que acontece. E quando é chegando o final de ano, as pessoas vão vendo essa coisa. O que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, a vida está passando, eu não consegui realizar, não consegui mudar de emprego que eu queria, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. E aí ela gera um estresse enorme em cima dela. Então, o que eu costumo dizer, Celeste, é assim: você gera dívidas com você mesmo. E essa é a pior dívida de todas. Vamos falar mais sobre isso, porque tem coisas mais aí associadas. Então, aí a festa de final de ano, ela passa a ser uma grande fonte de estresse. Além, muitas vezes, dessas dívidas que a gente cria com a gente mesmo, a gente cria dívidas financeiras também por uma pressão social, né? De que tem que dar presente para todo mundo, tem que fazer uma festa de Natal, tem que fazer uma ceia com isso, com aquilo, com não sei o quê, com não sei o quê. E a gente perde o sentido real das coisas. E começa a criar problemas para a gente, né? De uma forma assim, de uma forma bastante pesada, que vão acabar acarretando nas angústias que você já citou. Queridos, eu só quero lembrar que a gente está falando aqui com a Cleníce Araújo, ela que é psicóloga, especialista em psicologia do trabalho, né? Uma pessoa que traz uma experiência, como ela já falou aqui para a gente, né? Olha, dos dois lados, como empresária e também como aquela pessoa que sofre essas pressões dos próprios parceiros ou patrões, essa questão toda, né? Muito bem. Cleníce, fala para mim, quais são as ferramentas necessárias para não deixar que essa síndrome nos quebre? Eu vou dar só um lembretezinho assim, que é importante a gente refletir sobre isso, sabe, Celeste? Claro, claro. O Brasil é campeão na síndrome de final de ano. Que estranho, né? Por que a gente é campeão? Isso é a Organização Mundial de Saúde, tá? Por que o Brasil é campeão só em coisa ruim? E por que a gente tem que criar tanta ansiedade em cima de um momento de encontro? Aí Exato. tem essa coisa, porque o Natal, minha mãe não está aqui, meu filho não está aqui, então eu vou ficar infeliz porque o meu filho não está aqui, porque não sei o que, não sei o quê. E a gente pode ficar feliz com um amigo, com um vizinho, com qualquer pessoa, porque nem sempre é possível estar todo mundo junto, né? Ou por morte, ou por viagem, ou por afastamento. Então, as pessoas podem escolher ser felizes, né? Então, é a cultura nossa, que essa pressão toda que nós colocamos está adoecendo a gente. Então, isso é um problema, a gente pensar a nível coletivo, inclusive, não só individual. Porque que cultura é essa que nos coloca como campeões mundiais da ansiedade no Natal, né? Eu acho que essa explicação, essa fala que você trouxe agora, ela realmente é perfeita para a gente poder falar naquilo que eu te perguntei antes, né? Porque a gente só pode quebrar alguma coisa que a gente tenha noção um pouco daquilo, do que acontece. Exatamente. Portanto, desculpa que você não concluiu. Não, pode ir. Então, quais são as ferramentas? As ferramentas, eu diria que, assim, todos nós temos sonhos.
Todos nós, isso nos alimenta e nos mantém vivos. Se a gente não tiver mais sonho, a gente não precisa mais estar aqui. Concordo. Então, é importante sonhar, mas se o sonho ele tem que se tornar realidade para que você não chegue no final do ano se sentindo frustrado. Como é que você vai chegar no final do ano feliz? Você vai, em vez de fazer uma lista de 10 desejos, faça um. E crie um projeto em cima desse desejo. Porque todo sonho que não é criado um projeto de realização, ele vai ficar apenas no campo do sonho e você naturalmente vai ficar muito frustrado no final do ano, porque você não conseguiu nada. O sonho só se realiza se você criar uma meta para ele. Então, para você ter uma ideia, Celeste, a semana passada, eu estava com uma paciente aqui e ela tinha uma afirmação dela, né? Que ela era uma mulher, lá, 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 lá. Aí eu falei, o que é que... E ela vem repetindo essa afirmação há 8 anos. Eu falei, o que é que você colocou em prática? Ah, eu coloquei em prática a espiritualidade. Como é que você colocou em prática? Eu fui atrás. Era uma coisa que eu sentia que eu precisava me conectar com a minha espiritualidade, eu fui atrás. Então, os outros 4 desejos que continha nessa afirmação dela, ela não foi atrás. Aí eu passei o dever de casa para ela. Vai colocar o brilho aonde, o foco em quê, se comprometer com o quê? Quando você estabelecer objetivos para essas falas e você criar um plano de ação, alguma coisa dessa acontece. Agora, Verdade. se você só escreve, fica mentalizando, aquelas histórias que a gente vê aí na internet, que eu não vou citar porque eu não gosto de ficar falando do negócio dos outros. Tá certo. É negócio para muita gente, né? Então, aqui você fica ali repetindo, só vai levar a essa frustração e essa enorme ansiedade. Então, as pessoas precisam, as empresas pensarem na saúde mental dos seus funcionários, olhar para isso, porque se a empresa, os funcionários estão doentes, a empresa está doente. E muitas vezes o próprio dono está doente, entendeu? Muitas vezes o dono é o maior doente da empresa. E aí ele contamina a empresa inteira. Então, por isso que eu trabalho com o dono. Aí algumas pessoas, mas por que com o dono? Porque o dono impacta todos. Então, um dono melhor vai ter uma empresa mais saudável. Né? Vai fazer a vontade política acontecer, ou se realizar, né? Porque aquilo que você trouxe, né? A gente faz um planejamento. Eu vou aqui equiparar, só para pegar das falas que a gente teve até agora, eu vou equiparar o planejamento ao sonho. Né? O planejamento é o desejo, é o sonho, aquilo que a gente tem. Agora, isso tudo ele tem que se transformar nas ações. E aí são as ações que vão fazer aqueles planos, esses sonhos acontecerem. A gente gosta de dizer assim, né? Não dá para simplesmente jogar para o universo, como você mesma comentou, porque o Senhor vai fazer a parte dele, a gente precisa fazer a nossa, né? Oração significa orar, pedir, e ação, realizar, né? Realizar. A fé é nula, né? Exatamente. A Bíblia tem resposta para tudo isso. A fé é nula. Exatamente. Exatamente. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Perfeitamente, perfeito. Clenice, existe alguma faixa etária que seja mais propensa a ser afetada por essa questão da síndrome de fim de ano? Eu acredito, assim, eu não tenho um estudo, mas assim, pela minha experiência, clínica inclusive, eu diria que os jovens entre 20 e 35 anos, eles têm mais ansiedade, e os idosos, né? Os idosos entram num processo de ansiedade muito grande nesse momento, porque eles querem que os filhos estejam ali, reunir a família. E, infelizmente, nem sempre isso é possível, porque quando os nossos filhos casam, eles começam a ter uma outra família também demandando, né? Então, o meu pai disse uma coisa para mim muito interessante. Celeste, ele falou assim, minha filha, eu tenho tanta pena de você. Eu falei, por quê, pai? Porque você só tem um filho e é homem. Eu falei, o que é que tem isso? Eu me acho tão feliz de ter um filho homem. Aí ele falou, minha filha, não te contaram não, né? Mas eu vou te contar agora, para você não ter surpresa no futuro. Não está na Constituição brasileira, mas quando a gente casa um filho homem, a gente perde para a família da mulher. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Falei, então eu vou ser sogra vaselina. Porque esse filho vai ter que dividir comigo, vamos misturar as famílias, vamos ficar juntos, porque esse negócio não vou deixar ser
Eu não vou permitir isso, não. Eu vou me misturar com a família dela. É isso aí. Eu acho que Os idosos vão sofrer mais nesse momento de Natal por essa ansiedade. Sabe aquela peça no Natal a gente vem te buscar? Lembra? sim, sim. Essa Pois piada é, eu acho que você acabou de dar aí uma outra dica, que eu chamaria dica de US$ 1 milhão, né? Que é assim, né? A gente sempre fala, as perdas, você vai perder. E a gente fica olhando perda e deixa de focar em perdas e ganhos, né? Em perdas e ganhos. Por que esse encontro, essas questões têm que acontecer sempre no fim do ano, nessa data, no 25, no 31, por que não compartilhar, não é? Para que a gente possa efetivamente ter ganhos. Eu fico pensando, Clenice, que toda essa questão, e talvez a melhor forma de enfrentamento desse peso, dessa síndrome de fim de ano, é realmente a gente começar a desmistificar, né? A desmistificar e a trabalhar com o que é realmente possível, reduzir as expectativas, entender o ir e vir das pessoas como um todo, né? Eu acho que isso pode ajudar e muito. O problema é como que você introjeta isso? Não, você que é psicóloga pode dizer. Como que você lida com isso? Então, Como você lida, Foi a decisão que eu tomei. Eu não quero separação, eu quero união. Perfeito. Eu não vou me separar, eu vou estar onde eles estiverem. Onde é que vai ser? Eu não vou fazer questão que a festa seja na minha casa. Então, tem muitas essas brigas familiares. A festa tem que ser na casa da matriarca da família. Gente, vamos compartilhar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Isso é fundamental. A gente precisa unir e não separar. Essa é a questão fundamental do Natal. A gente precisa se unir em prol de estar todo mundo junto, se divertindo, e fazendo as coisas mais simples. Por que tem que ser tão complicado, meu Deus? Por que a gente tem que dificultar tanto? Verdade. A outra coisa que é preciso falar, procura ajuda profissional. É preciso. Tem muita gente que isso impacta demais. As pessoas literalmente adoecem. Só lembrar para você, a gente está aqui falando sobre essa questão da síndrome do fim do ano, nessa data oportuníssima para falar sobre isso, para ajudar você a ter um final de ano mais feliz, mais leve, e que o que a gente está trazendo aqui possa também redundar para você em dicas, não só para o final do ano, mas para o longo do ano também, tá bom? A gente quer que você seja feliz, e não necessariamente que você tenha razão sempre, né? É um ditado popular que roda aí o tempo todo, né? Clenice, como é que a gente pode identificar que uma pessoa ela está aí dentro da síndrome do fim do ano? Ela está ansiosa, ela está em pânico, ela está com uma irritabilidade muito alta, às vezes ela está sentindo náuseas, pensamento acelerado, entendeu? Então, ela está totalmente desequilibrada, fisicamente, inclusive, emocionalmente e fisicamente, entendeu? Está tendo insônia. Então, isso você identifica que a pessoa está a ponto de ter um colapso emocional. Entendeu? Assim, se você pega 4 sintomas desse aí, já dá uma síndrome, né? A pessoa entrou em síndrome, entendeu? Ela precisa de ajuda profissional, realmente. Que é a minha próxima pergunta para você, que é como tratar essa questão, né? Em que momento a gente diz assim, não, peraí, eu estou precisando de ajuda. Eu diria que você presta atenção em 4 itens, pelo menos. Eu estou ansiosa, eu não estou dormindo, eu não estou conseguindo, eu estou com náusea, eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça constante, tem alguma coisa de errada comigo. Porque o que é que pode acontecer? Já aconteceu aqui com algumas pessoas, principalmente empresários, ou pessoas que têm uma sobrecarga, uma responsabilidade muito grande na empresa, dela simplesmente apagar no meio do trabalho. Ela apaga, ela desmaia. E assim, não é legal, porque a pessoa entra num pânico muito grande, aí vai fazer aquela check-up completo e vai ver que não é nada, entendeu? Foi só uma síndrome mesmo, ela foi acometida de um colapso emocional, porque o corpo dela não aguentou tanta pressão, porque a pressão é gigantesca realmente, para algumas pessoas. As pessoas que são
chefes de equipe, que têm aquelas metas para bater, ou que elas estão vivendo um conflito familiar muito grande perto do Natal, de ter que escolher entre A e B, acontece muito principalmente em casais separados, entendeu? Uhum, Falei uhum. que os jovens, as crianças, os jovens sofrem muito nessa época, porque começam os pais a disputar com quem fica, um puxa por uma perna, outro puxa pela outra, e é uma coisa terrível, porque os filhos são usados nessa época como bucha de canhão, para um dar Verdade, tiro no verdade. outro. Então, esse é um problema familiar seríssimo que ocorre nas famílias nesse momento de Natal. As famílias separadas é uma guerra. E já está comprovado que a gente vive um tempo, né? Porque de repente alguém pode estar dizendo assim: ah, meu Deus do céu, agora tudo é síndrome, agora tudo é isso, agora tudo é problema mental. A gente sempre teve essas questões no final de ano e tal, mas a gente vive um tempo em que as pressões elas são muito maiores de fato, né? A ansiedade já está, como eu ia dizendo, comprovado que a ansiedade ela vem dominando as pessoas de uma maneira muito séria e muito pesada, né, nos tempos atuais. E a gente precisa ter atenção para isso, não é Eu acho mesmo? que eu concordo com você, Celeste, que assim nunca foi tão forte a pressão social sobre tudo, sobre absolutamente tudo, né? Então, não vamos nem entrar em outros, no que é que causa, porque já é outra entrevista. É isso aí, é isso aí. Mas o que é que acontece? É que você falou, quando, né, tudo é transtorno mental. Não, é porque se você não identifica esse problema, você pode acabar no hospital no dia do Natal. E olha, não são Aham. poucas as pessoas que acabam no hospital. Verdade, verdade. Elas desmaiam porque elas aí chega na festa, bebe demais, extrapola para extravasar aquela pressão toda que ela está e aí entra em colapso. Então é preciso falar sobre isso. Eu acho que é maravilhoso você abrir espaço para orientar as pessoas sobre isso. Vamos relaxar mais, vamos aproveitar mais a vida, com o que ela tem de melhor, sem essa coisa toda. E eu quero falar sobre isso, Celeste, não crie dívidas com você mesmo, porque as dívidas que você contrai no comércio, se você não pagar em 5 anos, seu nome está limpo. As dívidas que você contrai com Deus, Deus sempre perdoa. Agora, as dívidas que você contrai com você mesmo, você não se perdoa. E aí fica ali. Essa é a pressão interna, sério, se você não faz ideia do quanto isso impacta as pessoas. Entendeu? Fica carregando um saco de pedra pelo resto da vida, né? E Eu falo, é fica. chumbo nos pés, você não consegue voar. Quem é que vai voar com chumbo nos pés? E como é que Verdade, você verdade. coloca esse chumbo nos pés? Comprando mais do que você pode pagar. Aí você fazendo esses projetos mirabolantes que você, sonhos mirabolantes que você não vai fazer, ele virar um projeto. Comprando uma penca de livro que você não compra o tempo junto para ler, aí fica aquele monte de livro ali na tua cabeceira te cobrando, você não me leu, olha aqui, eu estou aqui. Então, a gente compra o livro, mas não tem tempo. Então, você tem que. Eu vou ter tempo, Aham. eu vou realmente ler. Para que eu vou comprar isso? Para ficar criando poeira na minha cabeceira? Então, eu diria que o meu melhor conselho para todos os seus ouvintes é não gere dívidas com você mesmo, porque você é péssimo para se perdoar. Aliás, todos nós somos, né? A gente perdoa todo mundo, Verdade, verdade. não se perdoa. O nosso subconsciente é terrível. Porque o que é que acontece? Para você ter uma ideia, Celeste, a gente está aqui falando a 2 milhões de bytes por segundo. Quando a gente está no nível do subconsciente, são 4 bilhões de bytes por segundo. Então, você vê o poder do subconsciente sobre a gente. Por isso que a É gente é verdade. dominado pelos conteúdos do subconsciente, porque eles são Verdade. fortes. Então, a gente precisa se conhecer. Então, não sei se já está finalizando, né? Já está finalizando. Sim, sim, sim. Eu estou esperando aqui um espacinho para dizer para você: Então, acabamos! o conselho é se conheça, acesse seu subconsciente, traga esses conteúdos para cima para você dominar eles e eles não te dominarem. É isso aí. Queridos, olha só, é tão importante o tema que a gente está falando hoje aqui com a Clenice Araújo, né, que a própria questão da síndrome de burnout, ela tem se tornado, já está oficializado como uma doença do trabalho.
né? Uma doença do trabalho, não é mesmo? Então, se cuide. Ouça o que a nossa psicóloga Clenícia Araújo trouxe para a gente hoje, para que você possa trazer um alívio para você mesmo, porque a gente é ótimo para afundar, para colocar muito peso nas nossas costas, né? Clenícia, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, querida, pela sua atenção. Foi um grande prazer, Celeste. Um grande abraço para você. Viu? Maravilha, maravilha. Obrigada mais uma vez a Clenícia Araújo, psicóloga especialista em psicologia do trabalho. Obrigada a você também que participou aqui conosco. Até a próxima.